Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo Panvel para a discussão dos resultados referentes ao primeiro e segundo trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Grupo Panvel e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que os eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Júlio Motim Neto, CEO, e o senhor Antônio Knapp, CFO e DRI. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Júlio Motim Neto, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Júlio, pode prosseguir. Bem, em primeiro lugar, um bom dia. Estava fechado o microfone, então vou começar de novo. Um bom dia a todos. Satisfação enorme estar aqui de novo. Apresentando os resultados do segundo TRI. Foi um trimestre muito interessante para nós, trouxe uma convicção muito grande de que estamos no caminho certo. Evidentemente que tem características de um segundo TRI do setor farma, que é a remarcação de preços, mas a gente vê muitas iniciativas estruturais que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos 2 anos, dando muito resultado, né? Então, realmente foi um trimestre que nos solidificou muito todas as estratégias que a gente vem desenvolvendo na companhia. Crescemos a nossa venda em mais de 25,9%, né? Essa do varejo, uma margem bruta extremamente sólida de mais de 31%, e um crescimento de EBITDA de mais de 40% com relação a 21. Lembrando que a base de 21 já era uma boa base, né? Passamos 1 bi de faturamento pela primeira vez nesse segundo TRI, né? O que espelha, vamos dizer assim, com tranquilidade, que vai ser um ano de mais de 4 bilhões de faturamento no ano de 2022. O digital segue muito firme. A gente vem fazendo uma melhoria contínua em todas as plataformas digitais. A experiência do consumidor, ela cada vez mais fluida, a nossa entrega cada vez mais rápida. Estamos, inclusive, agora com um projeto de entregar em menos de 30 minutos algumas SKUs em algumas localidades. Então, a questão da conveniência para nós, ela é um elemento cada vez mais importante. Colocamos no ar, na semana passada, o nosso marketplace, assim como prometido, né? E já estamos tendo vendas através do marketplace, e tivemos uma abertura no trimestre de 17 lojas, né? Então, mostra que realmente o nosso plano de expansão segue firme. Nos últimos 12 meses foram 65 lojas inauguradas. No primeiro semestre desse ano, a gente fechou com 32 lojas, um crescimento robusto, né? Um crescimento realmente forte, mas sem abrir mão da qualidade, que é uma característica da Panvel, né? A Panvel sempre foi um local onde o consumidor é bem atendido, encontra o que procura. Então, tivemos ao longo desse período a preocupação de fazer investimentos, tanto no desenvolvimento de pessoas, cultura, manutenção da cultura, investimentos fortes em logística também, né? E que trazem esse nosso NPS em 80%, em 80 pontos, desculpa, numa empresa em franca expansão. Então, estamos crescendo forte, mas estamos crescendo com qualidade.
Tá? O Antônio Napp, que é o nosso CFO, ele vai dar continuidade aqui, apresentando os highlights desse segundo trimestre, e depois a gente vai estar com câmera aberta, né, para responder as perguntas de todos vocês. Obrigado. Obrigado, Júlio. E bom dia a todos que estão nos prestigiando hoje. Pegando o bastão e indo na sequência, né, gostaria de compartilhar com vocês, explorar um tema que é recorrente para nós, que é a consistência da Panvel ao longo dos anos. Quem nos acompanha sabe que é um padrão nosso reforçar esse conceito. A receita bruta da Panvel, ao longo da última década, vem apresentando um crescimento médio composto de 14% até 21%, resultado muito superior à inflação. E o ano de 2022 começou puxando a média para cima, com o primeiro semestre crescendo mais de 22%. Aqui eu queria destacar também o nosso desempenho em um período mais curto, de 2019, que foi o ano pré-pandemia e pré-follow-on até agora. Olhando o segundo TRI de 2022 versus o segundo trimestre de 2019, o nosso crescimento composto é de quase 17%, que é um número muito forte. Gosto de lembrar também que somos uma companhia que nunca apresentou nenhum prejuízo em sua história. Por isso, nos orgulhamos de dizer que consistência, solidez e inovação continuam sendo marcas registradas da Panvel. Falando em vendas, agora no slide 4, vamos reforçar de novo o forte desempenho das vendas da Panvel no segundo trimestre. Como eu já comentei, a Panvel cresceu 25,9%. E esse crescimento, mais uma vez, foi superior à média de mercado e não é fruto apenas da nossa expansão de lojas, mas também do crescimento da venda média por loja acima dos demais players da região. O gráfico do canto direito desse slide mostra os dados comparativos da Panvel versus as demais redes no segundo trimestre. Nós seguimos firmes no objetivo de aumentar a venda média por loja e atingimos no segundo TRI um patamar de R$600 mil mês, um crescimento de quase 16% em cima do segundo trimestre de 2021. Somente no mês de junho, nós atingimos R$620 mil de venda média por loja. Nós estamos, na prática, antecipando uma meta que era esperada para os próximos exercícios. E não podemos esquecer que nós atingimos esse patamar de venda média, mesmo com a aceleração da expansão das nossas lojas físicas. Quando a gente olha, indo aqui para o slide da frente, e nessa mesma linha, o crescimento das mesmas lojas e das lojas maduras, ali no slide 5, os resultados são muito robustos e novamente destaca a Panvel no mercado farma, com um crescimento de 19,2% para as mesmas lojas e de 15,8% para lojas maduras no segundo TRI, ganhando com bastante folga da inflação de todas as categorias que nós comercializamos nas nossas lojas. Falando da parte da expansão, seguindo em frente, nós abrimos 17 lojas no segundo TRI e batemos o recorde de 32 lojas abertas no primeiro semestre desse ano. Diferente dos anos anteriores, nós encontramos agora um ritmo mais constante de aberturas em cada trimestre, o que facilita muito nossa operação e permite tirar melhores resultados dos nossos ativos. A gente segue bastante satisfeito com o ramp-up das lojas abertas nas últimas safras e isso nos deixa muito confortável com a capacidade da companhia em executar o seu plano de expansão. Neste trimestre, nós encerramos 3 lojas maduras e transferimos 3 pontos antigos para pontos novos, seguindo no trabalho de otimização do retorno das nossas lojas. Mais à frente na apresentação, nós vamos dar uma olhada nos resultados e retornos das safras por estado, mas antecipo que os números estão muito robustos. Como consequência direta do crescimento da venda média e do sucesso da expansão, ali no slide 7, podemos ver que o market share da Panvel continuou crescendo e atingiu 11,9% no segundo trimestre, uma evolução de 0,4 pontos sobre o segundo TRI de 21, com crescimento em todos os estados da região sul. Mais uma vez, a Panvel mostra sua consistência de execução com mais um trimestre seguido de ganho de market share. Queria aproveitar para destacar o forte crescimento do nosso share de medicamentos na região sul, com destaque especial para genéricos. Isso fala diretamente com proporcionar saúde e bem-estar para a população e está totalmente alinhado com a nossa estratégia, na medida em que seguimos investindo no acompanhamento da jornada dos nossos clientes crônicos, em medicamentos genéricos e também no Panvel Saúde Empresarial. Seguindo em frente, e agora falando do digital, ali no slide 8, todos os números deixam claro que a Panvel continua sendo o benchmark do mercado farma.
No segundo TRI, a penetração nas vendas ficou no patamar de quase 16%, com um crescimento de 0,2 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI. E uma posição muito alta quando levamos em consideração que nesse período tivemos um forte crescimento do fluxo de clientes nas lojas físicas. E lembro que nessa participação que nós estamos mostrando, nós não estamos incluindo ainda as vendas feitas por WhatsApp nas nossas lojas, que são bastante relevantes. Esse patamar de vendas está diretamente relacionado com duas coisas: a qualidade da experiência nos nossos canais e com a nossa entrega de última milha. Nós continuamos tendo a entrega mais rápida do varejo farma brasileiro e estamos investindo em processos e tecnologia para entregar ainda mais rápido. Trago aqui para vocês um gráfico que mostra de maneira clara a evolução da participação das entregas em até 60 minutos no total de entregas da rede. Nós saímos de uma participação próxima de 28% em janeiro desse ano para uma participação de quase 40% em junho. Ninguém no nosso setor consegue fazer isso nessa proporção e um dos nossos objetivos é manter esse diferencial competitivo. Em breve, como o Júlio comentou, nós vamos estar lançando uma opção de entrega em até 30 minutos para alguns produtos, para algumas praças e para aqueles clientes que precisem desse nível de agilidade. E não vamos esquecer que fazemos tudo isso com um nível de serviço de 97%, outro indicador invejável. Para tornar isso possível, contamos com uma estrutura de 130 lojas delivery, mais 9 mini CDs, que são as nossas dark stores. Isso sem contar no clique retire em 100% das lojas. Nós também seguimos firmes no crescimento de downloads do nosso app, tendo atingido 2,6 milhões de downloads no final do segundo TRI. E para fechar esse capítulo do digital, outro ponto que eu gosto de reforçar é que todo esse crescimento, no caso da Panvel, não é ofensor de margem. Utilizando a estrutura das lojas que já existem, né, e o CAC mais baixo, nós conseguimos acelerar as vendas e melhorar a produtividade. Esse ponto é importante. Não utilizamos o digital para converter venda em loja, né, que a gente tem notado que é uma característica do setor. O nosso digital ele não tem uma política comercial muito diferente da loja, né? Então a gente vê que tem muito digital que está inflado por essa conversão dentro do próprio PDV. Né? Então a gente acha que é muito mais sustentável você desenvolver uma estratégia digital a longo prazo, onde a conveniência, onde os serviços são os fatores decisórios da compra. Perfeito, obrigado, Júlio. Seguindo aqui na parte de serviços, né, e falando de Panvel Clinic, que é outro pilar estratégico, né, nosso. Ele é uma peça fundamental de todo o ecossistema de saúde e nós continuamos nos posicionando como líderes na prestação de serviços para a comunidade da região sul. Ao longo do segundo TRI, nós seguimos ampliando as nossas salas e hoje nós temos 328 salas equipadas com Panvel Clinic. E destas, 85 estão aptas para vacinação. Falando em vacinas, nós atingimos 44% de market share nesse mercado na região sul e garanto para vocês que ainda temos muito espaço para crescer aqui. Quando o assunto é testagem de Covid, nós atingimos mais de 32% de market share. Com isso, nós estamos com quase 1/3 do mercado de serviços em farmácias do sul, 3 vezes o nosso share na região. Como esperado, a redução na testagem de Covid, ela reduziu a participação de serviços em nossas vendas, que atingiram 2,9% de participação, de penetração. Mesmo assim, nós permanecemos com a maior participação de serviços no varejo farma, transformando em realidade a nossa missão de proporcionar saúde e bem-estar aos nossos clientes. Enquanto muitos falam no futuro do hub de saúde, acreditamos que a Panvel já faz a diferença no presente, monetizando todos os seus projetos e plantando boas sementes para colher logo ali na frente. Indo para o slide 10... Vou botar uma das fotos um pouquinho. Né? Aqui, botar um pouquinho a tela das fotos dos produtos. Tão bonito que... É verdade, tem que aproveitar. O resto é só número, né, Júlio? Mas então, falando agora, pessoal, de produtos Panvel, esse é outro pilar fundamental da nossa estratégia, tanto de marca quanto de margem. A Panvel segue sendo a única rede onde o consumidor pode literalmente levar a marca para dentro da casa. No segundo TRI, a participação de produtos Panvel atingiu 6,4% do total da rede, da venda da rede, e 17,9% de participação nos itens de higiene e beleza. E produtos que competem com qualquer marca do setor, né? Isso que nos diferencia, uma marca própria que ela tem qualidade, né? Não é uma marca própria barata, é uma marca própria com uma qualidade e bom preço. Perfeito, super competitiva.
E aí, nesse TRI, acho que cabe destacar, né, que nós ainda observamos um pouco da queda dos itens que eles estão vinculados à cesta de Covid, especialmente máscaras. Se a gente retira o item máscara da nossa base, a venda de produtos Panvel cresce 22% no TRI. Na nossa visão, esse é um movimento sazonal que deve se equilibrar até o final do ano, tanto pelos lançamentos como pelo próprio crescimento do HB. Para ilustrar esse efeito, no segundo TRI, mais de 20% da venda dos itens de marca Panvel foi composta por itens que foram lançados nos últimos 12 meses. Ou seja, a gente está sempre numa sequência forte de renovação. Então, hoje, nós contamos com mais de 950 SKUs ativos, né? Seguimos sendo, né, uma marca forte do ponto de vista de fidelização do cliente. Enorme ferramenta de fidelização. É fundamental. Margem bruta também, né? A margem bruta dos produtos Panvel, ela é em torno de 6 pontos percentuais acima da média do HB. E, importante lembrar, né, a gente sempre reforça isso, aproximadamente 30% dos itens que são produtos Panvel são fabricados pela nossa indústria, pelo Lifar. E assim a gente, nessa estratégia verticalizada, consegue garantir a qualidade e a margem superior em toda a nossa operação de private label. Vamos seguir aqui em frente e vamos falar de outra coisa que nós gostamos muito, que é NPS, que é a experiência do cliente. O círculo virtuoso de toda a nossa estratégia física e digital, ela se fecha quando nós medimos a satisfação dos clientes. Aqui nós resumimos os principais KPIs de atendimento que a empresa monitora periodicamente. No nosso NPS fechou no segundo TRI no patamar de 80 pontos, mantendo o alto nível do trimestre anterior, mesmo com forte aumento do fluxo de clientes em nossas lojas. Nós continuamos tendo a melhor avaliação do Varejo Farm no Reclame Aqui, com 8,8 pontos, e nos mantemos como o aplicativo mais bem avaliado, tanto da App Store quanto do Google Play. Então, de novo, isso nos enche realmente de orgulho, é o nosso foco no cliente sendo traduzido em números. Agora, vamos nos aprofundar um pouquinho mais dos números, né? E vamos começar a falar sobre a nossa margem bruta, aqui no slide 13. A margem bruta foi um dos grandes destaques do trimestre. No varejo, ela atingiu 31,1%, um crescimento de 0,9 pontos percentuais sobre o segundo TRI. Esse desempenho traz alguns fatores sazonais, como a reetiquetagem no preço dos medicamentos, mas também traz dentro de si outros fatores estruturais, relacionados com uma gestão eficiente de mix de produtos e de pricing, com o crescimento da venda de genéricos, de OTCs e de categorias de não medicamentos com margens mais saudáveis. O crescimento da margem bruta, ela superou muito a nossa expectativa e foi importante para superar também os impactos inflacionários nas nossas despesas. Esse caráter defensivo do nosso setor em relação à inflação é um elemento que precisa ser destacado para todos os investidores e acionistas. Ao longo do tempo, nós conseguimos fazer a compensação dos efeitos inflacionários pelo mecanismo do reajuste de preços. Isso deve sempre ser levado em consideração nos modelos matemáticos e nas projeções de resultados de longo prazo, tanto da Panvel quanto do nosso setor. Quando analisamos as nossas despesas, agora já no slide 14, a forte alavancagem operacional permitiu mitigar os impactos da inflação e da expansão de lojas em nossas despesas com vendas. Elas cresceram 0,6 pontos em relação ao 2T21, em linha com o que era esperado, dada a pressão da inflação e da nossa expansão. Além disso, tivemos uma pressão não recorrente de vencimentos de mercadorias, causado pelos fortes investimentos em estoques nos últimos trimestres. Em compensação, no caso das despesas administrativas, a disciplina financeira continua falando mais alto. Nós conseguimos reduzir as despesas em 0,1 pontos percentuais, mesmo mantendo reforço em times estratégicos. Nós seguimos apresentando o melhor percentual de despesas administrativas do nosso setor. É importante reforçar que o controle das despesas e alta produtividade continuam a fazer parte do nosso DNA. Quando nós analisamos KPIs de produtividade, como, por exemplo, funcionários por loja, nós seguimos sendo o benchmark do Varejo Farma. Nós mantivemos esse patamar histórico de produtividade nesse trimestre, com muito foco na qualidade do atendimento e um cenário de aumento de fluxo de pessoas às nossas lojas. Depois de falarmos de venda, margem e despesas, nós chegamos ao nosso resultado. O nosso EBITDA ajustado fechou o trimestre em R$ 56 milhões, equivalente a 5,3% da receita bruta e um crescimento de 40,7% sobre o ano passado.
Esse forte crescimento no resultado operacional, em todo esse contexto de inflação e de investimentos na expansão de lojas em tecnologia, é mais um indicador importante que estamos em linha com o nosso planejamento de longo prazo, nos tornando uma empresa cada vez maior e mais rentável. E ao analisarmos o EBITDA do varejo, no slide 16, que é o equivalente à margem de contribuição das lojas retirada da depreciação, a consistência da execução fica ainda mais clara. O resultado saltou para 11,3%, um crescimento de 0,9 pontos percentuais sobre o mesmo período do ano anterior. Estar acelerando a abertura de lojas nos últimos 8 trimestres e crescer resultados são indicadores claros do sucesso da operação das lojas maduras e do ótimo ramp-up das lojas novas. E em linha com tudo que foi comentado até aqui, chegamos ao lucro líquido do segundo TRI no slide 17. O lucro líquido ajustado atingiu 28 milhões de reais, equivalente a 2,6% da receita, um crescimento de quase 16% sobre o ano passado. Nós tivemos um forte resultado operacional por um lado e, por outro lado, tivemos o impacto de despesas financeiras do período, efeito que já era esperado. De qualquer forma, o Grupo Panvel continua se posicionando como uma das mais rentáveis operações do varejo farma, com uma margem líquida que reforça a nossa excelência operacional. Aproveito aqui para fazer um agradecimento a todo o nosso time que trabalhou duro para entregar todos esses números, sempre com muito foco no cliente. Agora, no slide 17, nós podemos observar a melhora no nosso ciclo de caixa. Nós evoluímos bastante no processo de normalização dos nossos estoques, após o pico do primeiro trimestre de 2021. Estamos também melhorando de forma consistente nosso prazo médio de pagamento. Com isso, melhoramos nosso ciclo de caixa em 7 dias no segundo TRI em relação a 2021. E entendemos que ainda há espaço para melhora tanto nos dias de estoque quanto no prazo de fornecedores ao longo de 2022. Então, seguimos com essa visão positiva em relação ao nosso ciclo de caixa. Outro ponto que merece destaque aqui é a nossa estrutura de capital, que continua muito sólida. Nós fechamos o segundo trimestre com uma alavancagem baixa de 0,7 vezes o nosso EBITDA, que deve ser o pico do ano. Nós entendemos que essa posição de caixa conservadora nos traz segurança para continuar crescendo e investindo nos próximos anos, e faz muita diferença em um cenário de taxa de juros altas como a que estamos vivendo hoje. Enfim, pessoal, finalizada essa etapa, como a gente sempre faz, da análise dos nossos indicadores financeiros e operacionais, agora a gente compartilha com vocês um pouco mais do andamento de alguns dos nossos pilares estratégicos. Esse slide já é bastante conhecido do mercado e a gente sempre aproveita ele, dentro do conceito de consistência, para aprofundar alguns tópicos que a gente considera importante para chamar atenção. Vamos começar pela expansão das lojas físicas ali no slide 20. Não é novidade que a loja física é e vai continuar sendo por muito tempo o centro do nosso negócio, é o principal pilar de todos. Seja pela sua conveniência, seja pelo suporte à entrega de última milha, seja pela experimentação, seja pelo menor CAC. Ter o sucesso na expansão geográfica é chave para que todos os outros pilares sejam efetivos. Nosso plano de expansão segue bem em linha com o planejamento 2025, com foco na região sul do Brasil, foco em lojas de formato popular e híbrido e no interior dos 3 estados. Para 2023, já estamos com metade dos nossos pontos já prospectados. Nos últimos anos, a Panvel vem fazendo um tema de casa muito cuidadoso e baseado em dados na abertura de novas praças na região sul. Hoje já estamos presentes em 136 cidades e de 2020 até aqui foram mais de 20 novas praças abertas. E isso é muito interessante. Na medida em que trabalhamos para que a marca Panvel seja reconhecida em cada região, nós passamos a observar que o desempenho em vendas das lojas abertas em praças novas no interior dos 3 estados, já está muito próximo ao desempenho de vendas das lojas abertas em praças onde já atuávamos. Esse é um forte indicador de que nós estamos no caminho certo. E, analisando os números do slide 21, nós podemos dizer com muita tranquilidade que nós estamos entregando ótimos resultados em todas as nossas regiões. Em especial, quando analisamos o desempenho do Paraná e de Santa Catarina, que são regiões que possuem grande participação de lojas ainda em maturação, estamos fechando o gap de EBITDA ano após ano com o desempenho das lojas do Rio Grande do Sul. A operação em São Paulo, mesmo com poucas lojas, também está melhorando o resultado de maneira muito rápida nesse ano. Quando analisamos o desempenho das nossas lojas por safras, ali como vocês podem observar nos gráficos da esquerda, olhando de 2018 até 2021, os números eles falam por si.
Nós estamos com ROICs, né, com retornos muito robustos e muito alinhados com a nossa estratégia para cada estágio da loja, começando com mais de 9% de retorno no primeiro ano de vida e atingindo mais de 40% de retorno após o terceiro ano. A maturação dos EBITDAs também demonstra, ano após ano, a tendência de melhorarmos nosso resultado ao longo do tempo, na medida em que essas safras elas vão nos ajudar a ir puxando a média do resultado para cima. Todo esse cuidado com o retorno de cada investimento aparece também nas decisões de transferência de lojas e de encerramentos. Estamos constantemente revisitando a nossa base de lojas existentes, muitas com décadas de vida, procurando oportunidades de otimizar os ativos e as nossas vendas através de pontos com maior potencial de crescimento. Esse é um movimento super saudável de renovação, que já fazemos há bastante tempo, como vocês já nos acompanham, e cujos resultados são bastante tangíveis. E, tão importante quanto, quando analisamos o nosso market share nesses estados, a oportunidade de crescimento continua sendo bastante óbvia. Nós temos espaço para crescer muito, com resultado e com baixo risco de canibalização. Vale, inclusive, isso para o interior do Rio Grande do Sul, que continua a oferecer outras ótimas oportunidades de adensamento. Enfim, a Panvel já cruzou todas as fronteiras da região sul e está preparada para continuar adensando todos os estados. Através desse trabalho cuidadoso, nós tornamos a nossa marca conhecida e respeitada em toda a região, e não apenas no nosso estado de origem. Seguindo em frente, e agora no slide 22, eu gostaria de atualizar vocês com a nossa visão de ecossistema de saúde, que também é um tema bastante recorrente, nosso e de todo o setor. Para nós, o ecossistema de saúde é uma evolução natural do negócio da Panvel. Se nossa missão é proporcionar saúde e bem-estar, e se temos o cliente no centro das decisões, nada mais natural do que entregar cada vez mais produtos e serviços nos canais físicos e digitais. E isso não é uma promessa ou uma visão de futuro. A Panvel já é um ecossistema de saúde com iniciativas reais que já geram resultado, já geram tráfego nas lojas e já facilita a vida do cliente em muitas das suas necessidades. O primeiro pilar de todo esse ecossistema, que a gente já falou um pouco dele no início da apresentação, é o Panvel Clinic, que ele reúne toda a nossa gama de serviços clínicos. A farmácia virou referência em serviços, em especial vacinas e testagens, e nós estamos encarando com muita seriedade esse mundo de serviços nas farmácias. Nós seguimos focados em trazer cada vez mais opções para os clientes e um cardápio que vai ir muito além de vacinas e testes de Covid, onde nós já temos uma liderança incontestável dentro da região sul. Na nossa cabeça, a farmácia é o lugar ideal para o atendimento primário e preventivo. Com isso em mente, tem muita coisa boa para vir nessa jornada. Nós vamos aprofundar nosso trabalho com os testes laboratoriais remotos, os famosos TLRs, e vamos trabalhar muito com dados, pois isso é uma fronteira importante ainda a ser conquistada. Imagine uma carteira unificada de saúde para os clientes, um verdadeiro prontuário eletrônico, trazendo todos os seus dados na palma da mão, facilitando o acompanhamento, facilitando o tratamento, facilitando recorrência. E temos a convicção de que o caminho para acelerar esse projeto são as parcerias. Há muitos avanços regulatórios em discussão e a farmácia tem todas as condições de ser a peça central desse ecossistema pela sua conveniência e pela sua capilaridade, algo que os outros elos da cadeia não possuem. Quando se fala em parcerias, né, nós não podemos deixar de falar do nosso Panvel Saúde Empresarial, que abrange toda essa área de convênios, de medicamentos especiais, gestão de pacientes e também de mercado público. Esse relacionamento, que é B2B2C, é uma fortaleza da Panvel e é importante lembrar que mais de 40% da venda da rede já passa por essas diversas parcerias, baseadas em empresas e baseada em operadores de saúde. Nós estamos investindo pesado na digitalização de todos esses relacionamentos através de sites e apps exclusivos e buscando cada vez mais parceiros. A Panvel Saúde Empresarial é única no mercado a oferecer uma gama de produtos e serviços totalmente integrado, que envolve venda ao paciente, acompanhamento do tratamento e a venda de produtos diretamente para a operadora de saúde, através do nosso atacado. Essa estrutura de relacionamento já traz resultados concretos e foi uma peça-chave do forte crescimento de vendas que nós observamos ao longo de todo esse semestre. Nesse último período, nesse último TRI, a venda de medicamentos especiais cresceu mais de 60%. E a Panvel já tem quase 1/4 desse mercado na região sul, segundo dados do próprio Equivio. Nós seguimos trabalhando para fechar novas parcerias que vão incrementar ainda mais a nossa base de clientes e a venda da Panvel nos próximos exercícios. E falando em clientes,
não podemos deixar de falar de um outro pilar fundamental, né, que é toda a parte de CRM, né, que é todo esse trabalho de acompanhamento da jornada do cliente, que usa medicamentos para doenças crônicas e medicamentos de uso contínuo. Aqui nesse pilar, nós nos valemos de toda a robustez do nosso programa de relacionamento, Bem Panvel. Nós investimos muito pesado nos últimos anos em Data Science e Analytics, com o objetivo de entender e aumentar a fidelização dos consumidores, sempre respeitando todas as práticas de LGPD. Os resultados vão ficando cada vez mais nítidos, com uma base de mais de 13 milhões de CPFs devidamente identificados, devidamente clusterizados, dentro de uma base que é verdadeiramente unificada, que é um dos nossos grandes diferenciais. Com essa base unificada de fato, nós temos condições de acompanhar toda a jornada dos clientes, em especial os consumidores, como eu comentei, de produtos de uso contínuo e de doenças crônicas. Nessa jornada dos crônicos, nós colocamos no ar, em 2021, uma série de projetos que seguem maturando, com o objetivo de fidelizar e trazer economia para o cliente, como mostra o nosso slide 24. Para isso, por exemplo, nós lançamos o nosso Programa de Uso Contínuo, o PUC, que é uma PBM da Panvel. Em parceria com os laboratórios, hoje são mais de 100 SKUs em que estamos dando condições especiais para quase 400 mil clientes, com um nível de conversão muito alto. Quase 90% da venda desses itens na Panvel já passa pelo nosso programa. E podemos observar claramente o crescimento de market share em todos esses produtos participantes da PBM Panvel, indicando o sucesso dessa estratégia de fidelização e de aumento da cesta do cliente. Ainda dentro do ecossistema de saúde, nós não podemos deixar de falar do pilar de inovação, que teve no Panvel Labs um marco muito importante. Nessa história de quase 4 anos, o Panvel Labs já mapeou centenas de startups, já conectou dezenas delas. Muitas das soluções que olhamos ao longo dessa apresentação passam ou já passaram por aqui. Nós estamos na reta final do nosso primeiro programa de aceleração, através do qual nós estamos trabalhando hoje com 6 empresas cujas aplicações serão utilizadas pelo nosso negócio, com possibilidade de investimento da própria Panvel. E, por falar nisso, quero compartilhar com vocês uma novidade. Nós terminamos de estruturar e lançaremos em breve o nosso Corporate Venture Capital, que chamamos de Panvel Ventures. Nós estamos agora oficialmente preparados para dar mais um passo nesse ecossistema, sempre procurando soluções que conversem com o core da Panvel, com uma visão bastante pragmática sobre aquilo que realmente pode gerar retorno para o nosso negócio. Com mais dessa iniciativa, nós queremos estar à frente de todo esse ecossistema de health techs para inovar e atender às novas demandas do mercado de saúde e bem-estar. Em breve, nós vamos estar compartilhando mais algumas novidades nessa frente. E, por falar em novidade, né, o Júlio comentou no início da nossa apresentação, aqui no slide 26, quero compartilhar com todos, né, a entrega de mais um projeto muito importante para a Panvel. Nós fizemos o Go Live do nosso Marketplace agora em julho, né, julho de 2022, exatamente conforme o nosso programado. Ele já está rodando no nosso site, já está rodando no nosso app, com centenas de SKUs exclusivas nesse primeiro momento e mais milhares de produtos previstos até o final do ano. As vendas já estão acontecendo de maneira orgânica e em breve nós vamos começar o trabalho de divulgação ativa da nossa plataforma. Mas não custa reforçar que, como tudo que a Panvel faz, nós estamos focados em uma curadoria cuidadosa e nós nos responsabilizamos por toda a jornada do cliente. Aqui não tem aquela história de ligar para o saque da empresa e ela repassar o contato diretamente para o seller. A experiência da Panvel precisa ser preservada, pois essa é a nossa marca que aparece para o cliente. E lembro que somos bastante pragmáticos em nossa ambição, que é incrementar a cesta de compra do cliente Panvel com itens que façam sentido para a jornada de saúde dele. Gostaria de aproveitar esse slide aqui também, esse momento, para reforçar o agradecimento a todos os squads que se dedicaram a esse projeto e fizeram com que conseguíssemos entregar uma plataforma de qualidade nesse prazo combinado. Por fim, pessoal, agora indo para o final da apresentação, nesse último slide, eu gostaria de aproveitar e reforçar o recado de que nós estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos até aqui e nós mantemos uma visão otimista para 2022. A Panvel vem fazendo seu tema de casa e está colhendo os frutos de projetos muito importantes. O crescimento das vendas que nós estamos observando nesse ano tem muitos elementos estruturais. Já demos uma olhada nisso no capítulo do CRM, mas não custa reforçar que a nossa base ativa de clientes não parou de crescer. Somente nesse último TRI, o crescimento foi mais de 13%,
acompanhado por um aumento da recorrência dos clientes de 3% no período. Ou seja, temos clientes novos na nossa base, uma base que não para de crescer, e os nossos clientes antigos, eles estão indo mais vezes na nossa loja. Nós também estamos evoluindo rápido na digitalização das lojas e dos clientes, como mostram os números dos clientes Omni, que são aqueles que compram nos canais físicos e digitais, e que já atingiram 10,5% da nossa base total. A nossa estratégia de dar maior foco em medicamentos também vem trazendo mais vendas e mais recorrência. E o cuidado especial que nós temos com os nossos estoques permite que a empresa navegue consistentemente com uma ruptura muito baixa. Vejam que tudo isso é como um círculo virtuoso que se retroalimenta. E a nossa expectativa é que esse movimento continue. Nós estamos na metade do terceiro trimestre agora e, por exemplo, o ritmo das vendas continua na mesma batida do trimestre passado. Enfim, para fechar, esse foi mais um trimestre que a Panvel conseguiu equilibrar crescimento, investimento, inovação e uma estrutura de capital sólida. E estamos seguindo à risca todo o nosso planejamento 2025, com o objetivo de dobrar as vendas da companhia até lá e melhorar as nossas margens. Agradeço aqui novamente a presença de todos e agora o Júlio e eu ficamos à disposição para as suas perguntas. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Para realizar perguntas via áudio, basta clicar no botão Levantar a mão. Quando o seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir seu microfone. Nossa primeira pergunta vem da senhora Gabriela Moraes, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigada por aceitar a minha pergunta e parabéns pelos resultados. Do nosso lado aqui, a gente tem duas perguntas, tá? A primeira delas sobre rentabilidade. A gente viu um aumento significante aqui de margem bruta e margem EBITDA no trimestre, muito impulsionado pelo reajuste dos preços dos medicamentos, e a gente queria entender melhor o quanto desse crescimento vocês entendem que é sustentável e é estrutural e que a gente pode observar nos próximos tris, tá? E na mesma linha, a nossa segunda pergunta é em relação às vendas, tá? A gente também viu um crescimento de vendas super relevante no trimestre, vocês postaram aqui as maiores taxas de crescimento dentro do segmento de farmácias, a gente também queria entender o quanto disso é sustentável olhando para frente, tá? Muito obrigada. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Gabriela. Vamos, então, primeiro falar um pouquinho dos componentes estruturais e, na sequência, a gente faz o gancho com a parte da venda. Em relação ao nosso resultado, o que nós consideramos agora olhando para o segundo semestre? Quando a gente olha a parte da margem bruta, um bom pedaço que nós trabalhamos ao longo do segundo TRI foi estrutural e, retirando o efeito da reetiquetagem, nós acreditamos que nós temos condições de manter a nossa margem bruta em patamares acima de 30% ao longo do segundo semestre. O genérico cresceu 50% no segundo trimestre, então esse foi um planejamento que a gente fez já desde o ano passado e vem trazendo muito resultado. Então o mix de venda da Panvel daqui para frente, ele deve sustentar uma rentabilidade acima de 30%. Exatamente. Então, como esse primeiro elemento, a gente está bastante otimista na manutenção de um patamar alto de margem bruta. Quando a gente olha para as operações, para as despesas, e aí pegando um pouco o gancho com o comentário da venda, nós seguimos agora, estamos na metade do terceiro TRI e a gente continua observando um crescimento de venda bastante significativo. Um ponto que acho que cabe reforçar e que foi observado no primeiro semestre, o nosso crescimento de venda ele esteve muito baseado no crescimento dos clientes, né? Então, praticamente todo, né? Praticamente todo, né? Não foi ticket, foi 100% cliente. Exatamente. O ticket ele se manteve mais ou menos constante, né? Então, nós até acreditamos que há um espaço inflacionário no ticket para se buscar ao longo do segundo semestre, mas o fluxo de clientes continua muito forte. Isso nos indica que é um movimento bastante estrutural e a gente deve continuar acompanhando isso. Nós mantivemos um nível de ruptura muito baixo durante o período, né? E isso com certeza foi um diferencial competitivo, mas isso é um trabalho constante da Panvel ao longo do tempo para fidelizar o cliente. O que nos traz segurança é que é um investimento contínuo em gestão de estoques
que é chave nesse business aqui. É um business de logística e gestão de estoques, que no fim do dia o cliente quer chegar na loja e encontrar o que tá procurando. E o ramp-up das lojas novas também, ele está realmente nos surpreendendo, né? Aquela escadinha que o NAP mostrou ali das safras, ela é uma escada muito saudável, né? Muito saudável em termos de resultado. Então, o grau de assertividade que a gente vem tendo na expansão, ele traz uma segurança muito grande daqui para frente em termos de resultados. Perfeito. E acho que um último ponto, né, Júlio, para fechar essa pergunta, a gente segue olhando com bastante atenção os efeitos da inflação nas despesas no segundo semestre. Tivemos um sinal melhor agora nesse mês de julho, né, positivo, vamos acompanhar. Um outro ponto que acontece é que a partir do segundo semestre também, a própria base de comparação das despesas do ponto de vista da inflação, ela fica mais equilibrada, porque no segundo semestre do ano passado, nós já estávamos correndo com uma inflação alta. Então, isso deve ser um fator positivo também para o desempenho das despesas ao longo do segundo semestre. A tendência é que o pior da inflação já passou, né? Exatamente. Obrigada, pessoal, está super claro. Muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem da Daniela Eiger, da XP. Oi, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho 3 aqui do meu lado. Acho que a primeira, em relação, eu acho que talvez até uma continuidade aí da primeira pergunta, em relação à dinâmica de vendas. Vocês comentam, né, e reforçam de vocês terem já atingido e até ultrapassado 600 mil de vendas no mês. Eu queria entender se julho também está seguindo nessa dinâmica e até o que vocês estão mirando aí como uma venda média normalizada por loja. Minha segunda pergunta é um follow-up em termos de dinâmica de market share, que vocês, né, apresentaram expansão em todos os estados que vocês atuam, mesmo frente a um cenário competitivo que muitos consideram acirrado, né? Então, queria entender de onde está vindo esse ganho de share, se são de players menores, enfim, adensamento em cidades que vocês não estão, então entender um pouquinho quem que está doando esse share aí para vocês, e se vocês veem isso continuando a acontecer, inclusive, né, na região que vocês são mais fortes, no estado que vocês são mais fortes, e a terceira é em termos da dinâmica de ciclo de caixa, né, que vocês comentam que devem seguir melhorando aí o ciclo de caixa para frente, queria entender quais são os principais drivers para isso. Obrigada. Perfeito, Daniela. Bom, começando pelo comentário da venda média, né, em julho a gente ainda segue observando a venda média nesse patamar acima de 600 mil reais e nós acreditamos que nós vamos conseguir terminar esse ano com uma venda média se aproximando, ficando no intervalo entre 630 e 650 mil reais, o que, como a gente comentou, antecipa, inclusive, um dos nossos objetivos que a gente estava buscando provavelmente mais para 2023 do que para 2022. Então, acho que isso é um marco importante, porque, como você sabe, né, uma venda média mais alta nos ajuda a destravar ganhos importantes de produtividade. Diluir os custos de vendas. Exatamente. Do ponto de vista de competição de market share, a gente vem provavelmente pelo 10º ou 9º trimestre consecutivo de ganho de market share. A melhor resposta para o market share é a qualidade no atendimento, a qualidade na execução. Realmente é uma operação diferenciada, né? Então, e essa operação diferenciada ela nos possibilita chegar em cidades novas, possibilita abrir em novos estados, as nossas próprias lojas em São Paulo, onde, na minha opinião, não existe competição mais acirrada do que São Paulo, uma venda média de R$1 milhão em São Paulo. Então, acho que a execução, a qualidade efetivamente da loja em si, ela é única, né? Então, isso ajuda a marca própria, a orquestração de estoques do digital que funciona com muito pouco atrito para o consumidor. Eu acho que o conjunto da obra ele explica esse crescimento de market share, né? Porque farmácia é o que não falta, né? A farmácia boa, a oferta não é tão grande, né?
Perfeito. E indo um pouco mais no granular, né, Dani, em relação à tua pergunta, quando a gente abre os dados do IQVIA, nós estamos crescendo o market share tanto em relação àquele conceito de sellout, que é o conceito das redes, quanto também ao conceito de sell-in, ou seja, nosso market share não se dá apenas, né, sobre as pequenas operações, mas também se dá em cima das redes, né? E isso vem acontecendo de maneira bastante consistente pelos fatores que o Júlio comentou. Por fim, na questão do ciclo de caixa, a gente ainda tem um tema de casa para fazer, nós estamos melhorando o ciclo. E quais são as alavancas que nós entendemos que nós ainda podemos, né, buscar mais ganhos? Do ponto de vista de estoque, todo esse forte desempenho de vendas, ele necessariamente ele vai nos ajudando a melhorar o nosso giro de estoque também, né? E na medida também que a gente termina, né, de maturar e passar por todos aqueles movimentos, né, de transição de logística que nós passamos no ano passado. Então, agora a gente realmente vai na parte descendente da curva, né? E a expansão, né, que está sendo muito efetiva das nossas lojas, e vamos lembrar, a expansão coloca uma pressão sobre o nível de estoques, né, naturalmente, ela também está nos ajudando e vai continuar ajudando a melhorar nosso giro. Do ponto de vista dos fornecedores, né, a gente vem atuando de uma maneira bastante efetiva em negociações de prazo, né, as próprias negociações de genéricos nos ajudam bastante nos prazos médios. O crescimento da participação do genérico, ela melhora o ciclo natural, de caixa. Né? Porque o prazo genérico de fornecedor ele é bem superior ao resto. Exatamente. Então, assim, nós estimamos que há mais dias ainda para buscar até o final do ano e estamos bastante confiantes que a gente vai chegar em dezembro com uma posição ainda mais confortável. Excelente, muito claro. Obrigada. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Júlio Motim Neto para que faça considerações finais sobre a campanha. Bom, meu papel aqui acho que é agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente, as perguntas de altíssima qualidade que foram feitas, pena que não deu mais tempo, né? É verdade. Mas a gente continua com a nossa área de RI totalmente à disposição de todos, né? Para sanar qualquer dúvida. Estaremos agora em breve no evento acho que do Itaú, agora em São Paulo, né? Isso, exatamente. Então, será um prazer encontrá-los e a gente poder trocar mais ideias no futuro e nos vemos na divulgação do próximo TRI. É isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos, né? E nós, pelo nosso lado, permanecemos à disposição. Um forte abraço.